uma das povoações mais curiosas do nosso Ribatejo é Coruche. Estamos em Coruche, vê-se lá embaixo o rio Sorraia. Eu estou-lhes a falar num sítio a que ainda hoje chamam castelo. Não há cá castelo nenhum, claro, mas o perímetro do castelo está ainda bem marcado e no sítio do castelo existe uma igreja onde, que se chama exatamente a Senhora do Castelo. Vamos visitá-la daqui a pouco. É claro que esta palavra coruche, de onde é que vem isto? Coruche. A semelhança mais simples é coruche, coruja. Bom, e foi o bastante para nascer uma lenda. Diz que quando o Dom Afonso Henriques veio conquistar o castelo, havia aqui muitas corujas. E o Dom Afonso Henriques disse aos seus homens, vamos lá às corujas. E assim ficou Coruche. Bom, devo-lhes dizer que da palavra coruja nunca podia ter derivado coruche. Por outro lado, aqui nunca ninguém viu coruja nenhuma. A coruja não faz parte aqui da fauna local. Portanto, isso é uma pura lenda, ocasionada por uma aparente semelhança das palavras. A origem é outra. Coruche já tem, por exemplo, a ver com curuto, com curuchel, quer dizer, ponta mais elevada. E, de facto, este morro em que eu estou, fica aqui quase a prumo sobre a beira-rio, avistava-se desde longe. Nesta imensa charneca, quase deserta, via-se ao longe um morro com um castelo, um curuto. E daí é que, com grande probabilidade, veio a palavra coruche. A história é muito interessante, porque Dom Afonso Henriques conquista isto em 1166, pouco depois deu a terra à Ordem de Avis, à Ordem dos Cavaleiros de Évora, que depois mais tarde se chamou de Avis. Era uma ordem militar que dividiam a terra em encomendas e eram eles quem governava as terras onde estavam instalados. Bom, mas depois, também não muito tarde, em 1181, o Dom Afonso Henriques concede foral aos moradores de Coruche e passa a haver duas fontes de poder. O comendador da ordem, que pretende inicialmente mandar aqui na terra, mas o Conselho dos Homens Bons, que também exercem a autoridade em nome do rei. Bom, e há muitos conflitos. Por exemplo, a barca de passar o rio. A barca pertencia ao comendador da ordem e só se podia passar na barca da ordem. Claro, o comendador aproveitava e fazia uns preços muito altos. A estalagem, havia aqui uma estalagem, só se podia ficar na estalagem da ordem. Naturalmente, o comendador explorava igualmente. Há inúmeros pontos de conflito, mas em todos os casos, o rei decide os conflitos a favor do Conselho. O Conselho vai tendo cada vez mais poder e o comendador cada vez menos. Hoje nem sabemos onde era o passo do comendador. Agora, a casa do Conselho, essa devia ser mais ou menos onde ainda hoje está a Câmara Municipal. Aqui, no que era o velho castelo de Coruche, naturalmente um castelo de taipa, como eram todas as construções dos mouros aqui nesta região, o castelo desapareceu, também não tem sido procurado, não há vestígios, mas resta uma igreja com um culto de Santa Maria do Castelo. Vamos até lá dentro.
eu acho isto muito engraçado porque é uma igreja que continua a estar relacionada com a guerra. Estes povos à volta, quando um filho vai para a guerra, vêm aqui e pedem à Senhora do Castelo que lhes salve o filho. Estão a ver aqui milhares e milhares de filhos que foram à guerra do ultramar, foram e voltaram. Mas os meus queridos telespectadores pensem, desde o século XII ao século XX passam 800 anos. Não há nada que não mude, que não se transforme. Eu penso que a primeira imagem de Santa Maria seria uma imagem românica, austera, grave, uma imagem, bom, mas essa imagem, a essa altura, pareceu velha, devem ter deitado fora e fizeram uma imagem com o menino ao colo. Ainda há fotografias de Nossa Senhora com o menino ao colo, saía nas procissões, mas esta gente pensou, e pensou bem, não há menino nenhum que não cresça. Então, mas crescer é a própria vida. E houve uma altura em que a imagem com o menino ao colo se partiu e mandaram fazer outra. Isso é um encanto. Eu tenho aqui uma reprodução da outra que está agora no altar. Reparem, o menino já não vai ao colo. É um menino, é a caminho da escola, é um menino que já caminha. É bom, é um filho exatamente igual aos meus filhos. Andaram ao colo de sua mãe, depois andaram por seu próprio pé e hoje estão todos dentro da vida. Este é o encanto que eu encontro em Santa Maria do Castelo. Uma igreja que representa realmente... O menino continua a crescer e esta gente permaneceu agarrada a essa crença. Aqui o castelo onde estiveram os primeiros cristãos, onde surgiu a primeira ermida, continua a ser o lugar da sua fé. Olhem para estes muros. Estão aqui centenas de rapazes que foram, eles estão com boinas, quer dizer, são combatentes do ultramar. Esta terra deu muita gente para a guerra do ultramar e as famílias vinham aqui e punham o retrato deles a pedir à Santa Maria do Castelo que os protegesse. Santa Maria do Castelo continua a ser um lugar de fé completa. Eu vou-lhes agora mostrar, não sei, eu sei que há ali um sítio onde ardem velas, as velas das promessas feitas há poucos dias. E agora vou lá, não sei se há uma vela, se há duas, se há três, vamos ver quantas velas há. Eu tinha dito duas ou três, afinal acho que são mais de 50. Bom, e no chão aqui à volta há centenas de velas. Eu vou acender uma. Encontrei esta. Reparem, é claro que esta é diferente das outras. Eu também vou acendê-la. Esta é um resto. Esta vela que aqui está tem 1,60 m. É a altura de um homem médio aqui desta região. E ainda hoje, todos os dias, vêm pessoas acender uma vela com a altura da sua vida, dedicando-a, não sei, à espera de milagres. Tudo isto é emocionante. Vamos ali à Casa dos Milagres.
a fé move montanhas e os nossos avós acreditavam que podia curar tudo. Se a doença era na mão, bom, pois oferecia-se uma mão de cera. Se não era na mão, era do pé, oferecia-se o pé. Se era isto é um baço, isto é um estômago. Se a mãe não tinha leite, eram os seios, até o coração se curava. E não era só isto, também os bichos. Imaginem que era o bacurinho que estava doente, ou em vez do bacurinho era o cão. Tudo isto ainda hoje aqui se continua a queimar. E não só isto. Tenho na minha frente uma peça que realmente é extremamente simbólica. É uma caneca a que se chama a caneca dos mortos. Na sepultura colocam esta caneca para o morto beber, porque os mortos às vezes também bebem. É uma caneca dedicada a Nossa Senhora do Castelo. Claro que tudo isto indica um certo nível cultural. A gente pergunta como é possível que isto ainda aconteça. Bom, estou-lhes a falar agora aqui numa escadaria, eu estou sozinho, mas é nesta escadaria que vêm tirar o retrato todos os noivos que casam aqui em Coruche. Os noivos põem-se aqui, naturalmente neste degrau, os padrinhos ao lado, a família toda, e todas as escadas estão cheias da família dos nubentes. Bom, é ainda, penso eu, um rito de fecundidade. A velha colina onde outrora houve o Castelo dos Mouros, que depois foi a fortaleza de Dom Afonso Henriques, que depois foi a terra senhorial dos Cavaleiros da Viz, continua a ser hoje um lugar de peregrinação, um recinto sagrado, um lugar de fecundidade. Os noivos vêm aqui e as mães ainda há pouco tempo subiam com os joelhos sangrentos aquela rampa a chorar e a rezar para que os filhos voltassem vivos da guerra. Eu penso que o domínio da Ordem de Aviz aqui na região foi realmente negativo. Aliás, em toda a parte onde esteve a Ordem de Aviz, nota-se um déficit cultural. A Ordem de Aviz eram os comendadores quem comia tudo. Eles não pagavam realmente a ocupação religiosa, não havia nenhuma forma de assistência e as terras atrasaram-se. Aqui em Coruche dá-se isto. Vou-lhes ler versos de Gil Vicente, escritos no século XVI, mas no princípio. Isto é do Juiz da Beira, portanto, é uma coisa à volta de 1530. O Juiz da Beira diz:
Oh, quem quiser arrendar as charnecas de Coruche, são terras novas, guardadas, que nunca foram lavradas, que matas para dar pão, que vales para açafrão e canas açucaradas. É claro que é muito possível que aqui haja ironia. É preciso ver que Gil Vicente é um homem que procura sempre fazer rir os outros. Esta ideia, por exemplo, de dizer que isto eram vales para açafrão, só podia provocar uma gargalhada. Agora, terras para dar pão, ele tinha toda a razão. E depois do século XVI, é isso que começa a acontecer. Reparem, este rio que está à nossa frente, isto é o Sorraia, passavam aqui caravelas, passavam, aportavam, seguiam aí, iam até o Alcoço, caravelas que vinham desde o rio Tejo. Bom, é em todo caso no século XIX, com o comboio, que Coruche se torna uma terra muito progressiva, sempre uma terra agrária e sempre uma terra pouco povoada. Eu acho que as coisas têm que se dizer. O concelho de Coruche tem 1120 e tal quilómetros quadrados. Portanto, 1100 e tal, reparem. Bom, e tem 25 mil habitantes. Isto significa ser uma média de 22 habitantes por quilómetro. Isto é pouquíssimo, pouquíssimo. Exatamente por causa da regra que a ordem aqui impôs. Depois isto dividiu-se em grandes parcelas, grandes propriedades, grandes matas, matas de sobreiros, daí a riquíssima produção da cortiça, mas é uma história que, enfim, conduziu de facto a esta situação. Coruche fica, está ali uma placa que diz 82 km, não é, doutora? É 82. Bom, mas a doutora está-me ali a dizer que não são 82, que agora com a Ponte Vasco da Gama já são só 72. Quer dizer, isto é a 2 passos de Lisboa. É uma vila lindíssima, uma vila lindíssima. Uma vila assim, a descer sobre o Vale do Rio, com uma especialidade. As casas aqui são todas umas diferentes das outras. Aqui ainda não há torres de cimento. É uma terra de gente muito hospitaleira, com uma comida própria. É uma comida realmente camponesa, rural, campestre, mas diferente. Pois é uma aventura sair de Lisboa e vir a Coruche. E quantos lisboetas já fizeram essa aventura? Esta imagem revela bem as transformações pelas quais Coruche está a passar. Isto era um campo de arroz. Aqui, neste campo, criava-se arroz. Os proprietários da Quinta Grande aprofundaram o campo e hoje é uma escola de ski aquático. Vêm aqui por ano mais de 300 pessoas praticar o ski aquático. Naturalmente que com esta nova aplicação, o ski, este talho de terra dá muito mais rendimento de quando produzia arroz. A terra é a mesma, a água é a mesma, o produto é diferente. E eu acho que isto é realmente uma lição.
região está agora a conhecer progressos que podem ser essenciais para o seu futuro. É claro que continua a ser essencialmente uma região agrícola. Bom, mas agora já está a fazer aqui o aproveitamento industrial dos seus produtos agrícolas. Eu queria lhes dar um exemplo que me parece extremamente significativo. Isto é uma grande região de cortiça. Uma grande parte da cortiça portuguesa dá-se aqui neste concelho de Coruche. Simplesmente ela era toda carregada em caminhões, toda levada para o norte, toda tratada lá em cima. Ora bem, agora 60 lavradores, todos eles produtores de cortiça em maior ou menor quantidade, 60 lavradores uniram-se, construíram esta fábrica, é uma fábrica bastante grande, e fazem aqui o tratamento final da cortiça, que é já enviada completamente tratada para os destinos onde é vendida. É claro que isto fixa aqui todo o trabalho da transformação. Eu penso que esta lição, este caso, é uma lição a seguir. Conseguir que nas regiões agrícolas os produtos da agricultura local deem origem à indústria local.